E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o VimRC, que é aquele arquivo de configuração lá do editor de texto extensivo Vim. Então já tem um vídeo sobre a introdução do Vim no canal, que eu comentei que eu estou querendo refazer esse vídeo aí para estar trazendo um conteúdo melhor para vocês, tá? E falar também um pouquinho dos meus plugins, né, dos plugins que eu utilizo e mais algumas opções que eu coloco aqui dentro do meu VimRC, tá? Então, se tu utiliza o Vim e não conhecia, né, tu pode estar criando um arquivo de configuração para ele dentro do teu diretório home. Então eu estou aqui, ó, só deram um pwd no meu barra home, barra nome do meu usuário, né? E eu posso então criar um arquivo .vimrc se tu não tem já criado. Tá? Quando eu abrir esse arquivo, o teu pode que esteja vazio, né? Mas tu pode ir adicionando algumas coisas nele. Eu vou mostrar para vocês primeiro, tá? Qual que é os plugins que eu utilizo para o Vim. Tu pode estar instalando algum gerenciador de plugin aí, então tem o Pathogen, tem o Vandal que eu utilizo aqui, tem vários outros, tá? Aqui, o Vandal que eu utilizo, tu tem que colocar essas linhas aqui, que tem todas as orientações lá na página do GitHub do Vandal. Eu posso deixar na descrição também, se tu quiser estar utilizando ele. E vou falar aqui um pouquinho dos plugins que eu utilizo, tá? Que eu venho utilizando. O primeiro plugin é o Vandal, né, em si, então é o próprio plugin para estar gerenciando o gerenciador em si. O segundo plugin aqui é o Lightline, tá? Esse plugin aqui, Lightline, é essa barrinha bonita aqui que tu consegue estar olhando aqui embaixo, ó, que diz o modo que eu tô. Então, se eu tô no modo normal, se eu tô no modo de inserção, se eu tô no V-Line, se eu tô no modo visual, se eu estou no modo de substituição, etc. Tá? Então tem essa barrinha aí bem legal. O próximo script que eu tenho é o VIFM, que é para utilizar o meu gerenciador de arquivos que eu utilizo, que é o VIFM, dentro aqui do Vim. Então, se eu utilizar o meu atalho, que é "-vv", vocês podem ver que abre aqui então o meu gerenciador de arquivos dentro do Vim, dentro do buffer aqui do Vim. Então isso é bem legal, posso estar saindo aqui. O próximo é o VimWiki. Eu não utilizo de fato assim o VimWiki daquela forma, né, que tu utiliza como se fosse um diário e um livro que tu pode estar fazendo várias sessões e escrevendo como se fosse realmente uma wiki para ti mesmo, né, para tu estar te organizando. Eu utilizo mais pela syntax highlighting que tem, então esse sinalizador de sintaxe que ele vem já embutido em arquivos Markdown. Tá? O próximo é o NerdTree. NerdTree, para quem não sabe, ele é como se fosse aquele que tem no VS Code, por exemplo. Não é bem isso, na verdade eu posso navegar o NerdTree. Se eu der um Ctrl N aqui no meu Vim, eu posso navegar pelos meus diretórios de maneira rápida para estar selecionando um outro arquivo. Então, se eu quisesse vir no meu bash RC aqui, eu poderia vir com K e J e dar um Enter aqui. Vocês podem ver que eu estou dentro do meu bash RC. Se eu der um Ctrl N, some novamente ali o NerdTree. Se eu der um Ctrl N de novo, eu volto aqui e posso selecionar de volta lá o meu Vim RC que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então esse script é bem legal, o NerdTree aí é bem completo, tem várias coisas, pode estar lendo a documentação aí dele também. O próximo é só um syntax highlighting para o NerdTree, então, para o NerdTree de fato, tá? O próximo é o Vim Dev Icons, né, que ele vai adicionar vários ícones legais, como por exemplo esses que vocês viram aqui no NerdTree, né, ele está utilizando. Então tem vários ícones legais que tu vai estar podendo adicionar juntamente a esses plugins com o Vim Dev Icons. O próximo é o Python Syntax, então é bem intuitivo, tu deve saber o que é isso. É syntax highlighting, então para estar mostrando, assim como tem o syntax highlighting aqui, ó, por exemplo, desse file type plugin ident, para a linguagem Python. O Vmedit é um plugin para estar gerenciando ali o Git de maneira mais fácil. Eu, particularmente, já utilizei bastante em algum momento, mas hoje em dia eu gosto de fazer mais manualmente ali. Eu prefiro dessa maneira mais simplificada assim mesmo.
O Vim Minimap eu deixei de usar, não sei nem porque eu não tirei ainda, mas ele adiciona um minimap que nem tem aquela estrutura de hierarquias de códigos, então se tu está fazendo um projeto bem grande em alguma linguagem de programação, ele vai ficar ali naqueles diretórios de pastas para tu estar mexendo rapidamente entre esses diversos arquivos de código aí que tu pode estar tendo. O Vim CSS Color, então ele é bem legal porque ele mostra, então deixa eu abrir, por exemplo, eu acho que eu tenho um arquivo aqui que eu vou conseguir mostrar para vocês. Aqui, ó. Não vou conseguir mostrar. Mas esse arquivo Vim CSS Color, sempre que tu tiver alguma cor em hexadecimal, ele vai estar dando, ele vai estar mostrando a cor que de fato é por cima, colorindo então como background ali como plano de fundo do código, qual que é a cor que aquilo significa, né? O Vim Surround então é bem legal, que eu posso estar mudando o que tem entre algum texto, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tô no Vim Surround. Se eu der um CS de Surround e disser, eu quero mudar essas aspas simples para, por exemplo, um head de HTML. Vocês podem ver que ele já mudou, ó, head, e já mudou para fechar. Então é bem legal, tá? Porque esse Vim Surround tu consegue estar mudando o redor dos textos de maneira bem simples. Então tu dá um CS, né, para mudar, change surround, bota o que tu quer mudar. Então aqui eu botaria aspas simples, depois escrevo o que eu quero botar ao redor aí desse texto. O i3 config, então, é para ter sintaxe highlighting na configuração do i3. Então se eu vier aqui no meu i3, tá, vim config. Aqui, ó, vocês podem ver que tem esse text highlighting, então por padrão ele não tem, e aqui ele consegue deixar bem mais amigável para tu estar mexendo aí na tua configuração do i3, certo? Agora, saindo um pouco dos plugins, o que eu tenho aqui de opções, tá, que eu utilizo? Primeira coisa que eu faço é mudar a minha leader key, que por padrão ela é a contrabarra, né? Para a vírgula, para mim fica melhor digitar a vírgula do que a contrabarra aqui nesse teclado, que é num lugar meio estranho aqui nesse notebook. Depois eu faço um remap para a tecla espaço no modo de inserção. Então aqui I no remap, space space, e o que ele vai fazer? Ele vai pular para esse símbolo aqui que eu boto nos modelos em LaTeX, tá? Então se eu vier aqui, modelos LaTeX, vim artigo, nesse modelo de artigo, se eu entrar no modo de inserção, então aqui com o I, eu posso dar um espaço e ele vai pular então para esse símbolo aí que eu coloquei para o Vim pular aí quando eu clicar. Então eu poderia botar título, exemplo, blá 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 blá, e dou espaço de novo, pulo para instituição, posso botar arroz cozido, espaço, local, Brasil, etc, tá? E assim em diante, tá? Próxima coisa que eu faço aqui é selecionar o esquema de cores, então do meu plugin lá, o Lightline, que é essa barra aqui que tem aqui embaixo, tá? Vocês podem ver. Depois vamos pular um pouquinho, aqui tem essa opção Syntax Enable, é para habilitar essas cores bonitas assim em alguma sintaxe de alguma linguagem quando Vim reconhecer. Então essa linha é bem importante, talvez tu esteja começando no Vim e ainda não saiba disso, mas para colocar esses números ao lado, tá? Para o padrão não tem esses números ao lado que vocês podem ver no meu Vim ali, 77, aqueles outros números. Tu pode usar essa opção Set Number Relative Number. O que vai fazer? Vai fazer com que mostre o número da linha que tu tá e mostre também os números relativos se tu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser ir para aquela linha Always Show Status Line, eu posso dar um 7K. Então, e para voltar no set number, eu posso dar um 7J aí para ir para baixo, tá? Que mais eu tenho aqui? Set Expand Tab, é outra opção que tu pode estar achando interessante. No meu Vim, sempre que eu dou um tab, na verdade, o tab ele não faz um tab, de fato. Ele faz o quê? Ele dá 4 espaços. Então, com essas opções aqui, sempre que eu der um tab, então se eu vier aqui, entrar no modo de inserção, der um tab,
o que meu Vim fez? Ele fez 1, 2, 3, 4 espaços. Então se eu ficar dando tab aqui, ele só vai ir dando mais 4 espaços. Isso pode ser interessante ou não, dependendo de qual que é a tua utilidade, mas eu gosto bastante porque eu acho que até deixa melhor para tu tá reconhecendo e fazendo mudanças mais detalhadas assim no teu código. Tá? Aqui tem algumas configurações do NerdTree, tá? Aqui o atalho que eu utilizo, Ctrl N, né? Tu pode estar modificando aí também, se tu for utilizar esse plugin. Aqui as cores, né? Que eu utilizo dentro do meu Vim, tá? Para ficar dessa cor. Aqui alguns atalhos com VAI-FM, alguns splits que ele faz, tá? Essa opção aqui, Set Mouse NICR, tá? Tu pode estar achando interessante também se tu quer rolar o arquivo que tu tiver com o scroll do mouse. Eu particularmente não uso aqui, eu tenho essa opção porque eu uso o meu arquivo de configuração também no meu desktop, né, aqui ao lado, mas aqui no notebook eu não utilizo porque eu não uso mouse praticamente aqui, né. Tem essa opção aqui, Set Split Below, Split Right. O que é isso? Por padrão, o Vim, quando tu abre um split, ele vai abrir o split horizontal colocando o teu arquivo que tu tá embaixo, tá? E o split que tu abriu em cima. Só que eu prefiro abrir embaixo e quando ele abrir um split vertical, então que ele coloque o split novo à direita e não que ele coloque o meu negócio à direita. Então, por exemplo, se eu der um v-split aqui no meu bash rc, ele vai abrir o meu bash rc na direita, tá? Não sei se não está espelhado o webcam aqui, mas ele vai abrir na direita e não na esquerda, certo? Então vamos prosseguir aqui, eu acho que talvez tenha algumas coisas mais interessantes. Esse set while de menu também é bem legal, porque vai ser praticamente como se tu estivesse colocando um tab completion, então para ele completar o que tu está querendo digitar quando tu der um tab aí. Então, por exemplo, que nem eu fiz o meu v-split ali, ó, eu posso dar um ponto, bash, bar, e dar um tab e ele vai já achar as opções aqui que tem. Então, eu poderia selecionar o meu bash RC e abrir aqui, tá? Acho que eu não tenho muito mais coisa aqui. Aqui eu tenho a configuração, aqui dizendo qual que é o meu arquivo, né, de configuração do i3, então para aquele plugin lá do Syntax Highlighting tá funcionando. Essa opção é bem legal, Set Clipboard Unnamed Plus, tá? Para tu tá utilizando quando tu copiar alguma coisa do Vim para ela ir para tua clipboard principal, tá? E também quando tu copiar alguma coisa, tá? Então, por exemplo, se eu abrisse o Firefox aqui, tá? E botasse batata, aí eu vou vir aqui, copiar, dar um Ctrl C. Se eu der reg, né, ele vai me ver o registro que eu tenho. Então eu tenho o registro batata aqui, ó, no asterisco, no aspas duplas, asterisco P. Opa. Não. Deixa eu ver aqui no reg. Acho que sumiu, meu. Sumiu meu batata. Mas esse set Clipboard Unnamed Plus, ele vai estar permitindo com que tu copie as coisas do Vim para fora do Vim e de fora do Vim para dentro do Vim, aí que muitas vezes as pessoas têm problema com isso. Aqui é só um script para limpar os meus arquivos em LaTeX quando eu saio do Vim, tá? Então ele vai estar apagando vários arquivos. Isso é um script que eu tenho lá no meu .localbin, também tá no meu repositório do GitHub. Aqui eu coloco "C", né, a minha tecla líder C para estar compilando algum arquivo e a tecla líder P para estar dando um preview aí no arquivo que eu tiver, tá? Então eu acho que é mais ou menos isso, assim, o que eu tenho no meu Vim RC, né? Eu utilizo o NeoVim atualmente, não é bem o Vim. Mas qualquer coisa que eu tiver aqui, tu vai estar podendo utilizar tanto no Vim quanto no NeoVim aí tranquilamente, certo? Se tu tiver alguma dúvida aí, alguma sugestão, alguma ideia para estar contribuindo com o pessoal, compartilhando uma experiência, pode deixar aí nos comentários, tá? Espero que tu curta esse vídeo aí e se inscreve no canal se não for inscrito, certo? Então, a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima.